Histórias de navio fantasma chamam a atenção de todo mundo. Hoje, a gente vai trazer uma lenda de navio fantasma que nem o Scooby-Doo resolveu e a gente vai ensinar você como usar essa lenda no seu RPG. Saudações, seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar, eu sou o Rufus. E eu sou a Lara. E hoje, no Da Lenda ao RPG, a gente vai trazer o navio fantasma mais legal do século XVIII. Essa história é fascinante e arrepiante porque vamos descobrir juntos o que aconteceu com o navio britânico Octavius. Para início de conversa, o Octavius era um senhor naviozão, era uma escuna de 3 mastros, extremamente robusta e bem construída, que atuava como cargueiro e baleeiro no Mar do Norte, fazendo a rota entre a Inglaterra e o Extremo Oriente, tá certo isso? Exatamente isso. Conta-se que o navio foi encontrado à deriva no Ártico em 1775, mais de 20 anos após a sua partida. Nas versões mais comuns dessa história, essa não foi a primeira partida do Octavius, foi mais uma partida. A questão é que ele foi e não voltou. E a gente está falando de uma época onde não tínhamos comunicações muito efetivas de longa distância. Aliás, era carta e só. E o que torna essa história tão arrepiante é que quando o navio foi encontrado, ele estava intacto e a sua tripulação aparentemente mumificada por causa do frio extremo lá do Ártico. Conta-se que em meados de 1775, o baleeiro Harold estava navegando pelo Mar do Norte quando ele avistou um navio aparentemente ancorado. O pessoal começou a conversar entre si e logo veio o estalo. Pô, essa descrição bate com o Octavius. O navio estava desaparecido, vamos lá. E eles foram chegando mais perto, tentando um contato, gritaram, falaram, nada, zero. Eles pararam lado a lado, colocaram as rampas de acesso e eles entraram e o navio estava em perfeitas condições. Não é que ele estava arrumadinho, ele estava perfeito, limpo, sem poeira. Quando eles entraram na parte onde a galera estava comendo, né, o refeitório do navio, não sei se tem um nome para esse cômodo, a comida parecia estar nova nos pratos, com fumacinha saindo da caneca do café, por assim dizer. Mas, num primeiro momento, não foi encontrado nenhum tripulante. E existem várias teorias sobre o que aconteceu com Octavius. Pode ser que o navio estava completamente não tripulado, sem ninguém dentro. Outras versões contam que a tripulação foi encontrada meio que congelada, sabe? Como se tivesse todo mundo se transformado em estátuas de gelo, no melhor estilo de quem sofreu ataques do Cavaleiro de Aquário, em Cavaleiros do Zodíaco. Execução Aurora! Ou que a tripulação foi vítima de uma praga de envenenamento ou algo parecido. Então houve muitas especulações, inclusive fenômenos paranormais envolvendo essas histórias. Há relatos de que a data registrada lá no diário de bordo do capitão era de mais de uma década após a suposta data de descoberta do navio. Quando você observa as inconsistências de quem narra a história do Octavius, você vê similaridades com a história de vários outros navios, ao ponto de algumas pessoas considerarem o Octavius uma espécie de reboot, né, ou rebranding de vários navios folclóricos que habitam o inconsciente das nações que são famosas por suas expansões marítimas e tradições marítimas desde os tempos de antes de Roma. Então, Um exemplo, a gente pode trazer o holandês voador. e se vocês quiserem, deixa nos comentários do vídeo que a gente faz um vídeo sobre o holandês voador. Spoiler, não era só um. Voltando ao Octavius, existe uma coisa que muita gente aponta como um indício da não historicidade desse navio, que é o fato de não haverem registros sobre a construção, a encomenda, cargas que ele trouxe, cargas que ele levou, baleias que ele abateu, nada, não existe nenhum tipo de registro, e a gente está falando de um país de origem que tem uma burocracia notarial
muito famosa e muito efetiva para fins de segurança jurídica. A gente está falando da tradição jurídica do Reino Unido. Exatamente. Então, como é que um navio daquele porte e de tanta importância não tem registro em lugar nenhum? É muito provável que, se o Octavius tivesse existido de fato, inclusive, ele teria recebido uma das famosas cartas de corso, permitindo a ele atuar como pirata, porém em prol dos interesses da coroa britânica. E isso é uma honraria, entre aspas, por bem dizer. Na época era uma forma de você resolver dois problemas, mas também é outra história. Se vocês quiserem saber mais sobre corsários no Da Lenda ao RPG, Uhum. deixa nos comentários que a gente traz esse conteúdo também. E aí a gente tem as perguntas que todo mundo tem na cabeça. O que aconteceu com o navio Octavius? Por que não há registro e como é que conseguiram achar um navio tão grande e sem ninguém dentro, sem nada registrado de importância? Como é que o navio, mais de 20 anos depois, estava intocado com a qualidade de seus materiais, sua madeira, seus mastros, suas velas, suas cordas, sua comida, tudo novinho, como se nunca tivesse passado o tempo? E aí você deve estar se perguntando do outro lado da telinha, como é que eu posso encaixar esse bendito navio nas minhas mesas de RPG? Vamos começar com o ambiente. A gente está falando do Mar do Norte, que é uma região extremamente difícil de navegar. A galera que trabalha hoje em dia lá estão entre os profissionais da área marítima mais bem pagos do mundo e provavelmente recebem o adicional de periculosidade mais caro pago, tirando a galera que trabalha em Chernobyl, talvez. São climas extremos, tempestades fortíssimas e grandes correntezas que a gente encontra lá no Mar do Norte. Essa é a primeira questão que é importante trazer nesse estilo de história do Octavius. O mar não tá para peixe no sentido mais literal, e nem para peixe, nem para navio, nem para ninguém. Nem para baleia. O mar, ele quer te deitar na porrada, não só você, como você, seu navio, seus companheiros de tripulação, e isso tem que estar refletido na mesa. Use o seu sistema da forma mais adequada possível. Se você é um jogador de Dungeons and Dragons, eu sei que tem muito player de D&D, talvez no Ghosts of Saltmarsh tenham as soluções mecânicas para você lidar com isso. Em quesito de narrativa, você pode adicionar deuses marinhos com suas iras fantásticas para acrescentar toda essa climatização e correntezas que a gente acabou de falar. E não se esqueçam de adicionar monstros marinhos nessa região. Kraken é legal, mas não é o único. Talvez uma tartaruga dragão mais inteligente com capacidades mágicas maiores esteja lascando todo o entorno. Talvez aboleths muito antigos estejam usando seus poderes. Talvez tenha um Lich que tenha nível de druida afundado no mar, louco para trazer um corpo mais adequado para ele tomar conta, para ele voltar para a superfície e operar sua vingança contra seus inimigos. Outro que a gente pode trazer aqui na Lenda RPG é o famoso Megalodon, que era extremamente grande aquele tubarão. Isso a gente está falando só do clima. E entrando na questão do navio em si, a gente tem algumas ferramentas para trabalhar esse conceito dessa história dentro do RPG. A primeira delas é: o capitão desse navio, ele tem alguma relação meio cultista com alguma divindade e ele recruta essa tripulação, e ele sacrifica no mar essa tripulação. E não é através de ritual e etc. Ele leva para um lugar onde vai morrer maior galera e é dessa forma que ele faz isso acontecer, como se fosse um acidente. Então, a tônica da aventura seria desmascarar esse capitão terrível. E talvez o Octavius tenha ficado à deriva porque deu tudo tão errado na última vez que ele tentou fazer isso, que até ele caiu no mar e morreu. Só que a bênção de imortalidade, né, e de imutabilidade que ele queria foi para o navio e não para ele. Dá pra gente explorar várias coisas aí. A segunda hipótese que a gente pode trazer é o fato do navio ter sofrido uma maldição. Talvez a pessoa que encomendou o navio é desafeto do cara que construiu o navio, ou talvez a família tenha um desafeto. Aquela história do seu avô matou meu avô, e a gente já viu muito disso no Chaves, né? Quando eles fazem a brincadeira com Romeu e Julieta. Uhum. Pode ser que alguém da família do construtor do navio meteu uma maldição funcional e o navio vai lascar com todo mundo enquanto estiver na mão daquele capitão.
Essa maldição provavelmente ela cessaria quando o capitão do navio morresse. Então, para rodar com essa ideia de que é uma maldição de vingança, é legal que os aventureiros estejam na tripulação do Herald, o navio que vai encontrar o Octavius perdido no mar da Groenlândia. A gente pode trazer também uma ideia, tipo, meio Piratas do Caribe, um tesouro amaldiçoado, que a tripulação encontrou e que todos eles desapareceram, deixando apenas o navio. Só que agora eu vou dar para vocês a cereja do bolo e a abordagem mais diferente de todas. O navio pode ser uma entidade viva. Uau! Já pararam para pensar na hipótese do navio ser um mímico? Nossa! O navio pode ser um mímico de tamanho muito grande, tamanho enorme, talvez colossal, dependendo do ponto de vista de quem está criando, O né? mímico atroz? Nas versões antigas de D&D tinha um tipo de mímico chamado House Hunter, a casa caçadora, porque ele se transformava literalmente numa casa ou numa taverna e ficava parado, esperava a galera entrar. A galera entrava e ele devorava as pessoas. Ele pode ser uma Caramba! variante disso, transformado num navio. Então ele é uma criatura, literalmente uma criatura viva que assume a forma do navio. Quando ele está em alto mar, que não tem mais testemunhas, ele simplesmente ingere a galera, ele se muta completamente, come, depois ele volta para a forma e fica lá pronto para ser rebocado de volta para o porto, receber uma nova tripulação e repete-se o processo. Um detalhe, essa criatura ela pode ser inteligente e ela pode ter um acordo com alguém em terra que Uhum. recebe o dinheiro ou parte do dinheiro cada vez que esse navio vivo e faminto é vendido novamente. A última abordagem do navio vivo é o navio ser uma entidade amaldiçoada. Pensem que esse navio pode estar sofrendo uma influência de uma entidade imaterial, né? Não vou usar o termo espiritual, né? Porque não necessariamente seria um espírito, mas uma entidade incorpórea que é capaz de, através de seus poderes mágicos, controlar o navio e dessa forma ele está em busca de alguma agenda. E aqui fica bem aberto e você pode inserir na agenda dessa entidade incorpórea que domina o navio qualquer um desses plots que a gente trouxe aqui antigamente, mas só que aqui você transforma isso num plot de sobrenatural. Inclusive, esse navio pode ser uma entidade do outro lado se você quiser rodar uma aventura estilo Era Vitoriana com a Ordem Paranormal. Aí fica a pergunta: esse navio seria uma criatura do medo? Seria uma criatura de conhecimento? Seria uma criatura. Qual elemento? Na minha Fica a critério do mestre. na opinião do mestre Rufus, esse navio possuído, ele seria uma criatura que tem os elementos medo, conhecimento e sangue. O navio Octavius, ele tem várias perspectivas que vocês podem utilizar na sua mesa. Então, não fique acanhado, deixe a sua criatividade jogar as ideias, converse com seus jogadores, lembrando sempre da sessão zero, que é extremamente importante. E se vocês quiserem assistir uma mesinha com o plot do navio Octavius, deixem nos comentários que essa é a Lara mestra. O Arauto, o pessoal pediu lá no Instagram e eu tô mestrando, inclusive acompanhem, tem aqui no canal, vou deixar o link. Uhum. E estamos aqui para isso. Próxima dica, semana que vem, com outras histórias. Lembrando que o Octavius é uma história bem simples de navio fantasma, mas não é a única. Podemos trazer outros. Exatamente. Aliás, gostamos muito de aventuras marítimas também. Bom, galera, esse foi o Da Lenda ao RPG de hoje. Eu sou o Rufus Eu sou a Lara. e até semana que vem. Tchau.